Senhor presidente, senhores deputados, eu quero inicialmente manifestar minha solidariedade e manifestar meu apoio ao discurso do deputado Tadeu Venere. Eu também trabalho na região onde foram, de forma assim cruel, vilipendiados agricultores simples, que não cometeram crime algum, presos pela Polícia Federal e, como consequência, o PAA, um dos principais programas dos governos Lula e Dilma, foi praticamente aniquilado em algumas dessas regiões. A cooperativa de trabalhadores em Bituruna, por exemplo, passa por enormes dificuldades, a ponto de não conseguir pagar sequer o seguro dos automóveis que tem e do caminhão. Totalmente desestruturada e vai precisar de um longo trabalho para se recuperar. Esse é apenas um exemplo, o deputado Tadeu citou muitos exemplos, e nós queremos apenas apoiar o discurso que ele fez sobre esse acontecimento bárbaro contra o PAA e os agricultores decentes, honestos, que não cometeram nenhum crime para serem presos da forma que foram. Inclusive, todos foram absolvidos. E participei de vários atos de desagravo contra esses agricultores. Mas eu queria relatar, nós convocamos uma audiência hoje, infelizmente, nós esperávamos que viessem todos os reitores não vieram, e vieram alguns sindicatos. O sindicato da UEPG, da Universidade da Cinto-Oeste, um representante também de Maringá, o professor Nelson, e basicamente alguns representantes do Sindicato Nacional da Andes, e veio advogado que exarou um parecer que orientou a discussão em Ponta Grossa, no UEPG, e que levou os docentes da UEPG definirem, através do seu sindicato, uma posição diferente da minha, uma posição em que deve ser mantidos todos os vetos da governadora, não apenas o artigo 5º, como eu defendo. Mas toda a conversa que nós tivemos mostrou que esse assunto tem muito para ser aprofundado, há muita angústia em ambas as partes. Mesmo as pessoas que defendem a oposição não estão completamente satisfeitas com ela, eu percebi claramente isso. Eu acho que o grande erro que nós cometemos foi apressar um processo que, na minha opinião, estabelece uma reforma previdenciária nas instituições de ensino superior paranaense. Pelo menos a intenção é esta. Se isso vai vingar no Poder Judiciário, é outra coisa. Mas eu lamento principalmente o fato de nenhum dos advogados que emitiram o parecer da APIESP ter comparecido. E eu li com atenção, principalmente o parecer que se refere ao artigo 5º. E eu queria apenas destacar uma contradição grave nesse texto. Quando o texto começa falando e chega questionando o veto, ele diz o seguinte: portanto, o impacto referente aos docentes da ativa é zero, negando o veto da governadora. Mais do que isso, é bom que se diga que o texto final aprovado pela Assembleia Legislativa implique redução de despesas com a Previdência, repito, implica em redução de despesas com a Previdência ao criar um tempo mínimo de permanência no regime de trabalho para que o professor possa aposentar-se com a integralidade dos vencimentos. Isto é, pelo novo texto, somente se aposentará com TIDE aquele professor que tenha permanecido no mínimo 15 anos no regime de TIDE. Somente poderá se aposentar com integralidade dos vencimentos do RT40 aquele professor que tenha permanecido no mínimo 15 anos no regime RT40. Esse pedágio, entre aspas, de 15 anos, não existe na legislação atualmente vigente, e sua introdução apresenta diminuição de despesas ao erário. Esse é o parecer da APIESP, dos juristas da APIESP. Isso não é reforma da Previdência? Essa é a pergunta que os deputados têm que responder. Imaginem, vou fazer uma inquisição, não é provocação, não.
Imaginem se ao nível nacional um presidente mandasse para o Congresso uma lei desse tipo, agredindo direitos adquiridos. Para concluir, deputado Péricles. O horário do PT. O Pessoas... deputado Péricles já foi utilizado pelo deputado Tadeu Venere, o espaço do PT. Foi utilizado. O deputado Tadeu Venere utilizou o pequeno expediente, o grande expediente e o horário de liderança do PT. Os outros 3 horários, estou verificando aqui. Peço perdão, mas Vossa Excelência... Vossa Excelência, deputado Péricles, Vossa Excelência pode usar o horário da liderança da oposição. Se me for permitido, tudo bem, então. Depois, não, tudo bem, desculpe, é que eu não achei que ele falou 30 minutos, me desculpe. Ele falou mais de 30 minutos, então, Péricles, você estava contratado, mas será concedido... Desculpe, então, tudo bem. Não tem problema. Eu vou usar o horário da oposição. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Por favor. O grande expediente, senhor presidente. O grande expediente está ótimo. O horário O grande expediente já foi utilizado pela oposição. Temos que utilizar a bancada da oposição, tem que ter alternância. Então, a única possibilidade para o deputado Péricles seria utilizar o espaço da oposição, da liderança da oposição, se os deputados forem coniventes e aceitarem. O horário do PT. Pela ordem, senhor presidente. Um minutinho. Vamos ouvir a oposição. Senhor presidente, pela ordem. Por favor. Muito obrigado. Qual que é o artigo que diz que o grande expediente tem que ter essa alternância? Há um acordo de líderes que há muito tempo e nunca abrimos essa sessão. Presidente Guto Silva, eu peço a sabedoria, a sensibilidade de Vossa Excelência, porque o deputado Péricles está aqui, é um profundo conhecedor de um tema que estará pautado hoje, a questão do veto. Seria importante que ele pudesse... Veja bem, eu peço uma solicitação, então, que o deputado Péricles permitir, ele pode encaminhar depois, dentro da votação, e com conhecimento poder... O senhor vai usar o horário da oposição, é isso? Eu tenho interesse, mas essa questão é maior, a gente pode Obrigado. ceder. Eu uso o horário da oposição. Por favor, desculpe, deputado Péricles, mas você tem que seguir aqui o regimento. Não, tá? eu uso o horário da oposição, ele está Usa o horário da aceitando. oposição? Então, Vossa Excelência tem o horário da oposição. Então, primeira coisa que tem que ficar claro é que há uma reforma da Previdência feita. Primeiro, a governadora mandou um texto falando do TIDE. O substitutivo, além do TIDE, colocou T20 e T40 horas. Portanto, essa reforma da Previdência não atinge apenas quem tem TIDE, atinge também quem tem 40 horas, e 20 horas, inclusive, que é o tempo mínimo, não entendo, mas diz aqui no texto. 15 anos para cada um deles. Então, tem que ficar claro, se esse texto vigie, um profissional que às vezes fica 10 anos como colaborador, passando anualmente em concurso a cada 2 anos, entra no metade da vida dele, com 30, 40 anos, ele com T40 não vai se aposentar com T40 se ele não tiver 15 anos. Tem que ficar claro isso na nossa votação, tem que ficar claro isso. É uma reforma da Previdência regressiva. Por quê? Porque além de afetar o futuro, afeta o passado. Porque pela regra vigente do TIDE até hoje, um professor que tivesse TIDE na ativa se aposentava com TIDE, ponto final. Era a regra. Nós não podemos, a partir de uma regra, que é uma regra legal, atacar pessoas que trabalharam pouco tempo no TIDE como se fosse culpa ou malandragem sua. O professor, para ter TIDE, tem que passar por regras da universidade, e a reitoria tem que aceitar, a alta direção da universidade tem que aceitar que ele tem o TIDE, então não é culpa dele. Agora ele adquiriu um direito, e esse direito corre o risco de ser agredido. Pessoas que mudaram sua existência com a expectativa de se aposentarem com o TIDE integral, com essa reforma da Previdência, não se aposentarão mais. Ou, é o que diz o texto, pode se aposentar desde que seja derrubado na Justiça por dispositivo constitucional essa regra de 15 anos, que é o que o advogado da Andes, inclusive, entende, que vai acontecer isso. Que se esse texto de 15 for aprovado, as pessoas que entraram no passado com o TIDE antigo, têm que entrar com mais uma liminar que já conseguiram. Talvez tenham que entrar com nova liminar para desconstruir essa legislação. Isso tem que ficar claro para todos nós. Inclusive, fica claro o seguinte, é um argumento sólido. Uma professora falou, nós fizemos uma análise e tinha apenas 11 pessoas na lista de espera para se aposentar que estavam nessa situação de 15 menor que 15 anos. Então, como nós temos que olhar a maioria que está em segurança jurídica, nós preferimos punir a minoria, mas garantir a legalidade para a maioria. Daí tinha um professor atrás e dizia, mas espere aí, eu também existo. Eu também existo.
Eu entrei antes de 2003, mas eu vou me aposentar sem ter 15 anos de TID e eu vou procurar meus direitos. Como disse também o advogado, que ele vai ser obrigado a entrar com uma ação de inconstitucionalidade, porque senão a liminar que está hoje vigindo, que está aposentando todas as pessoas que têm TID, pela regra anterior, poderá cair. Não é que vai cair, poderá. Então, para não cair, que tem mais esse bloco jurídico que vai ser criado aos 15 anos, esse pedágio, ele vai ter que entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Então, tudo bem, vamos votar com clareza do que nós estamos votando. Eu vi que tem pessoas da universidade que defendem com clareza, fazem análise conjuntural, análise realista, tem que ser respeitado, mas é isso que nós estamos votando aqui. Uma reforma da Previdência sem nenhum tipo de mecanismo de adaptação, de transição. A reforma do Temer tem transição. Essa reforma tinha que ter transição. Eu tentei uma transição mínima ainda, porque a transição que eu pus e fui derrotada, a CCJ, pelas prestas à votação, ela continuava criando injustiça contra as pessoas que definiram suas vidas em função de uma expectativa de direito. Isso é uma coisa muito importante, que abandonaram suas profissões para ter TID. E agora, de repente, não pode ter mais, vai ter uma regra aqui dizendo que precisa ter 15 anos. Ou tem que ganhar na justiça com mais uma liminar, trazendo mais segurança jurídica. Agora, o que mais me fortalece, se for verdadeiro, eu acho que é que o argumento da advogada Andes diz o seguinte, que essas pessoas que estão com insegurança por causa da liminar não devem ter insegurança. Porque até hoje, todos os professores com TID se aposentaram na história da universidade, independente do tempo de TID que eles tinham. E aqueles, depois do Tribunal de Contas, que não conseguiram se aposentar, estão se aposentando através dessa liminar, que não foi derrubada até agora. Então, diz assim, está se fazendo uma ficção que, por um lado, é inconstitucional, mas daí vai criar um novo imbróglio, uma nova insegurança, vai ter que uma nova liminar, e a justiça às vezes demora para decidir, ou tem uma decisão contraditória. Esse é o primeiro problema para quem acha que vai ter segurança jurídica com essa lei. Agora, para os outros, e para aqueles que vão se aposentar daqui para frente, a lei permanece com mais força ainda. Vamos pegar um professor que entrou depois de 2003 na universidade, que entrou em 2012. Eu conheço casos de professores que ficaram fazendo exame de colaborador 1, 2, 3, 4 vezes até sair um concurso, passaram no concurso, estão no meio da vida. E eles não vão ter 15 anos de trabalho para conseguir a aposentadoria no T40, ou no T20, ou no TID integral, ou pela nova regra da Previdência. Então, uma coisa totalmente desnecessária, aprovar às pressas, já que a governadora, talvez ela não saiba, mas ela valorizou a liminar que está vigindo hoje, aposentando as pessoas, com esse veto no artigo 5º. E nós não podemos voltar atrás, não podemos. É justo uma regra de 15 anos, mas daqui para frente, como é uma reforma da Previdência, ela vai daqui para frente. Aí vamos fazer um mecanismo de transição. Aquele professor que entrou lá atrás e tem 10 anos e falta 3 para se aposentar, uma pequena regra de transição para não agredir direito adquirido e que faça valer para frente, aí sim eu tive 15 anos, eu concordo, ter 40. Aí uma regra nova, que as pessoas vão definir suas vidas a partir dessa regra nova, mas não uma reforma que volta para trás. Mas vejam, o mesmo parecer que coloca claramente na negação do veto esse termo, que vai haver redução de despesas na Previdência, é uma reforma previdenciária, que segue bem o modelo padrão, corte de gastos. Aliás, ficou bem claro também que isso aqui vai piorar muito a partir do ano que vem, dependendo de quem ganha a eleição. Porque emendas constitucionais podem acontecer, e uma reforma da Previdência tão regressiva ou pior que essa pode acontecer no Brasil a partir do ano que vem. Mas há uma coisa estranha que o mesmo parecer, quando vai depois discutir de novo o veto no artigo 5º, vai dizer o seguinte: o artigo 5º não estabelece nova regra previdenciária, apesar de dizer no começo que diminui a despesa. Agora já diz o contrário. O artigo 5º não estabelece nova regra previdenciária. Ao contrário, em seu caput, expressa que os docentes terão direito à aposentadoria, sendo que seus proventos de inatividade serão calculados segundo a legislação constitucional vigente. Mas então, por que esse artigo, meu Deus do céu? Por que ele? Ele fere a Constituição, daí não precisa. Se não fere, vai ter reforma da Previdência, sim, como se afirma no começo, diminuindo a despesa.
Quanto ao período mínimo de contribuição para a Previdência de 15 anos, também estabelecido pelo caput do 5º artigo, tal previsão consta no texto original, é verdade. A governadora, não sei porquê, mas ela, vetando, acertou, tirou esse pedágio de 15 anos que trazia os problemas que eu acabei de falar. Por fim, importante frisar que os proventos pagos aos docentes referentes ao regime de tempo integral de dedicação exclusiva sempre sofreram incidência de contribuição previdenciária, desde sua implantação, de forma que se observa o princípio da contributividade. Pois bem, quem tem 14 anos de TIDE contribuiu 14 anos com o TIDE. Como é que se considera o princípio da contributividade? Se quem contribuiu 14 vai receber 14,35 avos, e quem contribui com 15 recebe 100% do TIDE. Esse princípio é estabelecido com essa regra? Não! Porque privilegia quem tem 15 anos. Todos os privilégios para quem tem 15 e todas as injustiças para quem tem menos que 15 anos. É isso que nós vamos aprovar, deputado Vasca. É exatamente isso que vamos aprovar se nós rejeitarmos o veto ao artigo 5º da governadora. Tenhamos consciência clara disso. Porque ficou claro no debate também que aqueles 11 que estavam na fila aqui na aposentadoria. Mas existem muitos outros que vão se aposentar daqui 1, 2 anos e não vão ter os 15 de TIDE. E vão perder. Vão dividir o tempo por 35 avos e não por 15 avos. Isso fere gravemente o princípio da contributividade. Porque quem contribuiu com o TIDE de 14 anos não pode se aposentar com 14,35 avos, enquanto quem contribuiu com 15 se aposenta com 100%. Isso não é justo, não é moral, isto. Principalmente porque volta para trás, ferindo direito e perspectivas de direito, que as pessoas mudaram suas vidas em função dessa expectativa de direito, que é o que vigia na universidade. Então, ficou claro, e pena que os advogados da APIESP não fossem debater conosco, como debatemos, tivemos contradições claras, mas o que ficou unido em todos nós que estávamos lá, os sindicatos, é que o correto é que esses vetos sejam votados em separado. Para concluir, por favor, deputado. Existem todas as condições de fazer isso, o Congresso Nacional age assim, e a Assembleia também, se tiver aceitação da maioria dos deputados, pode fazer dessa forma, e eu vou pedir, depois de manifestar, que todos nós possamos votar os artigos em separado para ter requerimento para isso. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.